Oi, turma, vamos começar mais uma aula de História, e a aula de hoje vai ser sobre o Segundo Reinado Brasileiro. Muito bem, gente, o Segundo Reinado foi o período em que o Brasil foi governado por Dom Pedro II de 1840 a 1889. No fim do período regencial, muitas revoltas ameaçavam a unidade territorial do país. Alguns grupos políticos consideravam que apenas Pedro de Alcântara poderia conter essas revoltas. No entanto, ele tinha apenas 14 anos e a Constituição permitia ao rei governar somente com 18 anos. Para resolver esse problema, foi feita uma alteração na Constituição, declarando a maioridade de Pedro de Alcântara, que recebeu o título de Dom Pedro II. Como vimos, essa alteração na Constituição foi chamada de Golpe da Maioridade. Os grupos políticos que predominaram no Segundo Reinado foram os liberais e conservadores. Na teoria, liberal significa aquele que busca mudanças significativas no país nos aspectos políticos, sociais e econômicos. Conservador, por sua vez, significa aquele que não deseja mudanças profundas, preferindo manter as coisas como estão. No entanto, na prática, liberais e conservadores tinham muito em comum, pois pertenciam a grupos da elite brasileira, que geralmente eram fazendeiros e donos de escravos. Por esse motivo se diz que eram farinha do mesmo saco, ou seja, não havia muita diferença entre eles, e existia uma expressão muito famosa na época que era: não existe nada mais conservador do que um liberal no poder. Para agradar os grupos políticos durante o seu governo, Dom Pedro II aceitou reduzir o seu poder adotando o parlamentarismo em 1847. O parlamentarismo é um sistema de governo caracterizado por concentrar o poder executivo nas mãos do primeiro-ministro. O Brasil procurou imitar o modelo parlamentarista inglês, porém o poder moderador ainda mantinha o controle político nas mãos de Dom Pedro II. Assim, o modelo parlamentarista brasileiro foi chamado de parlamentarismo às avessas, pois foi o contrário do modelo inglês. A Revolução Praieira pode ser considerada uma extensão dos conflitos que aconteceram no período regencial. Seu nome deriva da Rua da Praia, onde se concentrava o jornal Diário Novo, principal apoiador da revolta. Ocorreu na província de Pernambuco de 1848 a 1850. Foi uma revolta de caráter popular, liberal e separatista. Liderados por Pedro Ivo Veloso, os praieiros foram derrotados pelas tropas do imperador em 1850. Dentre as causas da revolta podemos destacar o descontentamento dos políticos liberais diante do presidente conservador nomeado para a província de Pernambuco. Além disso, a população se revoltava contra a família Cavalcante, que era do Partido Conservador e concentrava a maior parte das terras. O povo também não aprovava o controle do comércio pelos portugueses e defendia o fim do império e a implantação de uma república, de acordo com as ideias liberais iluministas. A questão Christie foi um problema diplomático entre o Brasil e a Inglaterra que ocorreu de 1862 a 1865. Em 1862, alguns marinheiros ingleses foram detidos na cidade do Rio de Janeiro por motivos de embriaguez e vandalismo na rua. Devido a esta prisão, o embaixador inglês William Christie exigiu pedidos de desculpas formais por parte do governo brasileiro. Além disso, ele exigiu a indenização pelo naufrágio de um navio cargueiro inglês, o Prince of Wales, na costa do Rio Grande do Sul. Sob protestos, o governo brasileiro pagou o custo da carga. No entanto, em 1863, uma esquadra de guerra inglesa procedeu no apresamento de 5 navios mercantes brasileiros. Dom Pedro II exigiu indenização e desculpas pela violação do território nacional. Diante da recusa inglesa, o Brasil cortou relações diplomáticas com a Inglaterra nesse mesmo ano. Estas relações foram reatadas quando, em 1865, a Inglaterra pediu desculpas ao governo brasileiro. A Guerra do Paraguai aconteceu devido ao desejo do ditador Solano Lopes de criar o Grande Paraguai. Para isso, ele pretendia anexar áreas do Brasil e da Argentina que o permitissem possuir uma saída para o mar. Por sua parte, o Brasil pedia livre navegação nos rios que cortavam o Paraguai, pois era a única maneira de se chegar a Cuiabá. Igualmente, a situação interna do Uruguai sempre foi do interesse dos 3 países, pois estava situado em um ponto estratégico à beira do Rio da Prata. Desde sua independência em 1811, o Paraguai procurou se isolar dos conflitos regionais, como a Guerra da Cisplatina.
Ao assumir a presidência em 1862, o ditador Solano Lopes continuou a política econômica nacionalista de seus antecessores. No entanto, passou a apoiar grupos na Argentina e no Uruguai que coincidissem com seus interesses. Um desses grupos eram os blancos, no Uruguai, que poderiam permitir o uso do porto de Montevidéu pelos paraguaios. Já na Argentina, Solano Lopes se aliou aos federalistas, inimigos do então presidente Bartolomeu Mitre. Brasil e Argentina apoiavam os colorados uruguaios, enquanto Solano Lopes era partidário dos seus adversários, os blancos. Antes da guerra, o Paraguai era um país agrário, mas passou a desenvolver a indústria bélica devido aos planos de expansão de Solano Lopes. Quando o Uruguai conquistou sua independência em 1825, o país ficou dividido entre duas facções políticas, os blancos e os colorados. Brasil e Argentina, a fim de manter sua influência, apoiavam os colorados. Em 1864, a coalizão entre os dois partidos se desfez e os colorados tramaram para tirar do poder o chefe desta aliança, Bernardo Berro. Inicia-se então a Guerra Civil no Uruguai. Os colorados pedem ajuda do Brasil, que enviou tropas para lá. Também contam com o auxílio de Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina. Por sua parte, os blancos receberam o apoio de Solano Lopes e dos inimigos de Mitre. Devido à superioridade bélica, os colorados conseguiram derrotar os blancos em 1864. No entanto, Solano Lopes atravessou o território argentino sem autorização do presidente Mitre para atacar os brasileiros. Esse fato seria o estopim da Guerra do Paraguai. Em novembro de 1864, Solano Lopes mandou aprisionar o navio brasileiro Marquês de Olinda, no Rio Paraguai, que rumava em direção a Cuiabá. Apesar de ser um navio mercante, Solano Lopes desconfiava que havia armas escondidas nos porões. Logo em seguida, atacou a cidade de Dourados, no Mato Grosso. No ano seguinte, tropas paraguaias atravessaram o território argentino sem autorização das autoridades argentinas e conquistaram o Rio Grande do Sul. Meses depois, o território seria retomado na Batalha do Riachuelo. Diante disso, o governo brasileiro propõe aos vizinhos Argentina e Uruguai um tratado de ajuda mútua contra Solano Lopes. 1º de maio de 1865 é formalizado o Tratado da Tríplice Aliança entre os três países envolvidos na guerra. As tropas aliadas ficariam sob o comando do presidente argentino Bartolomeu Mitre. Em 24 de maio de 1866, travou-se a Batalha do Tuiuti, que terminou com um saldo de 13.000 mortos. As forças paraguaias atacaram os aliados num terreno pantanoso e inicialmente abriram vantagem. Atrasos e a má distribuição de armas, porém, favoreceram a vitória da Tríplice Aliança. Apesar de vitorioso nessa batalha, o general Osório deixou o comando das forças brasileiras e foi substituído pelo Marquês de Caxias, futuro Duque de Caxias. A Batalha do Tuiuti é considerada o maior combate campal da América do Sul. Em 1867, tropas brasileiras tentaram libertar parte do Mato Grosso, que estava nas mãos dos paraguaios. Uma coluna partiu de Minas Gerais e se dirigiu até o Mato Grosso. Sofrendo doenças e falta de mantimento, os brasileiros foram derrotados pelas tropas de Lopes, no episódio conhecido como a Retirada da Laguna. Caxias era considerado um dos militares mais experientes do exército brasileiro. Foi chamado pelo governo imperial a fim de organizar e traçar uma estratégia para alcançar a vitória. Dessa maneira, foi o responsável por uma série de triunfos militares que tinham como objetivo conquistar o Forte de Humaitá, capturado em 19 de fevereiro de 1868. Assim, as tropas aliadas puderam avançar no território paraguaio. Em seguida, as tropas aliadas marcharam sobre a cidade de Assunção, vencendo o conflito. Depois de conquistar Assunção em janeiro de 1869, Caxias deixou o comando da guerra para o genro de Dom Pedro II, o príncipe Luiz Gastão, o Conde de. O novo comandante tinha ordens expressas do imperador para capturar Solano Lopes vivo ou morto. Assim, diante da não rendição do exército paraguaio, o Conde de perseguiu Solano Lopes e seus soldados. A luta só terminou com o desaparecimento do ditador paraguaio em Cerro Corá, em 1º de março de 1870, que foi morto por se recusar a se render. Era o fim da guerra entre o Brasil e o Paraguai. A guerra deixou grandes prejuízos tanto no Brasil como no Paraguai, que foi arrasado. Aproximadamente 80% da população masculina foi dizimada e o que restou eram velhos, crianças e mutilados de guerra. O enfrentamento deixou as poucas indústrias existentes destruídas, a terra sem cultivo e a população passou a viver basicamente da lavoura de subsistência. Além disso, o Paraguai perdeu parte do território para a Argentina e para o Brasil e contraiu uma dívida de guerra com os países da Tríplice Aliança.
O Uruguai a perdoou em 1885, a Argentina em 1942 e o Brasil em 1943. Com relação ao Brasil, a contenda custou milhares de vidas e afetou bastante a economia, sendo necessário tomar vários empréstimos para manter o equilíbrio financeiro. Por outro lado, ao terminar a guerra, o Brasil conseguiu a liberdade de navegação na Bacia da Prata e tinha um exército vitorioso e modernizado. A Argentina assegurou os territórios que antes eram contestados por Solano Lopes, como a província de Corrientes e a região do Chaco. A Inglaterra não participou diretamente do conflito, porém foi o único país a lucrar com ela. O país ampliou seus mercados na América e emprestou dinheiro para a reconstrução do Paraguai e para o Brasil, que aumentaram sua dívida com ela. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.